Vamos falar sobre as eleições municipais 2020, o cenário eleitoral de Valparaíso. Vamos conferir. A primeira parte da pesquisa revela o cenário eleitoral pela votação espontânea, quando não são apresentados nomes de candidatos ao eleitor e ele indica em quem pretende votar livremente. O levantamento aponta que Pábio Mossoró tem 23% das intenções de voto, seguido de Leda Borges com 12%, Professor Silvano, 5%. Outros candidatos ficaram com 3%. Votos brancos e nulos correspondem a 21%. Não souberam responder equivale a 36% dos entrevistados. Na votação estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor, ficou assim. Pábio Mossoró tem 35% das intenções de voto. Em seguida, Leda Borges aparece com 22%. Professor Silvano tem 11%. Elvis Santos, 3%. Marcelo Sorriso, Cirlei Azevedo e Valmir Ferreira têm 1% cada. Votos brancos e nulos correspondem a 12% e não souberam responder 14%. Em sequência, a pesquisa revela o voto em Valparaíso de Goiás a partir da rejeição estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor e ele diz em quem não deseja votar. Leda Borges tem 27% dos índices de rejeição, seguida por Pábio Mossoró com 20%. Professor Silvano, 8%, Elvis Santos, 7%, Valmir Ferreira, 2%, Marcelo Sorriso e Cirlei Azevedo têm 1% cada. 14% dos entrevistados rejeitaram todos os nomes apresentados. 11% não rejeitaram nenhum candidato e 9% não souberam opinar. A pesquisa exclusiva da Real Time Big Data também avaliou a opinião dos eleitores de Valparaíso de Goiás sobre o atual prefeito que pretende se reeleger. A gestão de Pábio Mossoró ficou assim. 32% dos entrevistados acham o governo ótimo ou bom. 38% acham regular. 27% avaliam como ruim ou péssimo. 3% não souberam responder. Ainda em relação ao atual mandato, 49% dos eleitores aprovam, 40% desaprovam e 11% não opinaram. A última etapa do levantamento mostra a satisfação do eleitor do município de Valparaíso de Goiás com os governos estadual e federal. Na avaliação dos entrevistados, a gestão do governador Ronaldo Caiado tem 50% de aprovação. 36% desaprovam, 14% não souberam responder. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, 53% dos eleitores aprovam o mandato presidencial, 41% desaprovam e 6% não souberam avaliar. A pesquisa exclusiva da Real Time Big Data conversou com 600 eleitores sobre o voto no município de Valparaíso de Goiás. O levantamento foi feito entre os dias 30 de setembro a 3 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. E o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Viu, gente? Para comentar tudo sobre as eleições municipais ao meu lado, ele está aqui, Yuri Ascar. Sobre essa pesquisa de Valparaíso também está aqui meu amigo Yuri Ascar no Balanço Geral. Yuri, boa tarde, né? Os números mostram que a situação do atual prefeito Pábio Mossoró é favorável. Olha, sem dúvida, viu, Cadengue? Uma boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Balanço Geral. Essa pesquisa, já feita com os candidatos e não mais como aquela primeira rodada de pesquisas eleitorais que mostravam os pré-candidatos, já mostra um cenário bem definido dessa disputa eleitoral. E lembrando que estamos há pouco mais de um mês, então é uma corrida e agora de todos os outros candidatos contra quem, no momento, aparece, de acordo com os números, como amplo favorito para vencer as eleições, no caso, se as eleições fossem hoje para a prefeitura. E por que a gente diz isso? O atual prefeito, como
quase todo prefeito, ele é mais lembrado pela população, porque ele está no momento no cargo. E ele aparece na pesquisa espontânea, aquela que não indica quais seriam os candidatos na disputa eleitoral, em primeiro lugar, como muitos outros que são prefeitos em todo o país também ficam nessa posição, porque é o primeiro nome que vem à cabeça do eleitor. Mas o desempenho dele melhora quando a gente parte para a votação, que já para a eleição, para aquele cenário em que é apresentado ao eleitor, a quem está respondendo a pesquisa, todos os candidatos. Então, na votação, na espontânea, ele teria 11%, 11 pontos percentuais de diferença para a segunda colocada, a ex-prefeita Leda Borges, e na hora que você vai para a votação já com os nomes dos candidatos para serem indicados por quem está respondendo a pesquisa, ele avança para 13 pontos. Então, ele amplia a distância para a segunda colocada, o que mostra que ele sai aí, neste momento, na radiografia, na fotografia que a pesquisa traz desse momento, com uma ampla distância, com uma confortável margem de segurança para a segunda colocada e os demais candidatos nessa disputa. Eu gostaria também de lembrar para você, Cadengue, e para todo mundo que está acompanhando o balanço geral, que a rejeição do prefeito é mais baixa do que a rejeição de quem poderia ameaçá-lo, que é a candidata que está em segundo lugar, que foi ex-prefeita da cidade. Como ele tem uma rejeição menor, ele ainda tem uma margem para daqui em diante, durante a campanha, conseguir ampliar essa margem. Então, ele pode conseguir ainda um resultado ainda melhor até uma próxima rodada de pesquisas ou até no resultado mesmo das eleições, se forem mantidas as atuais condições de temperatura e pressão. É claro que durante uma campanha a gente sabe que tudo pode acontecer, inclusive a ex-prefeita que está na segunda posição já teve problemas, já teve que responder à justiça, uma condenação inclusive de improbidade administrativa quando foi prefeita da cidade, então tem a candidatura questionada e isso também pode dificultar ali a posição do eleitor de ter confiança em depositar o voto na pessoa, ainda que você não tenha nenhuma condenação transitada em julgado, né? Ela continua garantindo aí todo o direito de defesa. Então você tem aí, nesse cenário atual da cidade, um cenário muito favorável para a reeleição do atual prefeito.